Boa tarde, estimados alunos. Vamos a início, então, à nossa aula. Espero que todos estejam bem. Infelizmente, não podemos estar presencialmente, mas vamos estar aqui com vocês, nessa apresentação para passar o mínimo de conteúdo possível diante dessas atuais circunstâncias. Muitos falaram que estavam um pouquinho de dificuldade em fazer, o exercício que foi passado, a contestação, e também alguns alunos não compareceram na primeira e na segunda aula. Em razão disso, vou fazer uma retrospectiva, um resumo, um feedback dessa primeira e segunda aula, especialmente dessa segunda aula, especialmente do que se trata da 11.101 relativa à competência, legitimidade, aliás, legitimidade de parte e legitimidade tanto ativa quanto passiva, ok? Falando um pouquinho sobre a 11.101, lembrando que o artigo 1º ele vai determinar que a LRE só vai ser aplicada ao empresário e à sociedade empresária. Quando a gente fala do artigo 1º e 2º, a gente está falando de legitimidade. Então, verifique isso bem na hora de fazer a peça, ok? Legitimidade é a palavra-chave. E aqui a gente está tratando do artigo 1º, que vai determinar em que circunstâncias eu vou aplicar a LRE. Eu vou aplicar a qualquer tipo de sociedade? Não, eu vou aplicar ao empresário e a qualquer forma de sociedade empresária. Dessa forma, eu também aplico a LRE ao empresário individual e qualquer forma conhecida de sociedade empresária, seja ela sociedade limitada, SE, SA, em nome coletivo e todas aquelas que vocês aprenderam lá no Direito Empresarial 1. Também, e aí foi que a gente discutiu bastante no final da última aula, em sala de aula, sobre o empresário irregular e o empresário de fato. Quem é o empresário irregular? É aquele que tem um cadastro na junta comercial, mas por algum motivo ele apresenta uma irregularidade. Ou tem uma atualização do contrato social que não foi registrado na junta comercial, uma alteração societária, algo que ele sabe que está irregular, falta de um livro, um fato que gera a regularidade dele, ele sabe que está irregular e ele se encontra nessa situação. O que, que importa aqui para a gente, para a LRE? O empresário irregular, ele pode sofrer falência, tá? Um outro empresário ou qualquer outro credor pode pedir a falência dele, só que ele não pode pedir a falência de outra sociedade empresária ou de qualquer outro credor, tá? Que seja tanto empresário ou sociedade empresária. Que lembre-se que o empresário ele pode estar na situação de credor ou na situação de devedor. A própria lei fala na denominação de devedor, né? Então é só lembrar daquela máxima do direito: ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. O torpe não pode se beneficiar da própria torpeza. O irregular, ele sabe que está irregular, então ele vai sofrer as duras penas da lei. Ou seja, ele pode sofrer falência, mas ele não pode requerer falência de outro credor. Então, se verificando que eu aplico a LRE ao empresário e à sociedade empresária, outra questão pertinente é sobre o empresário irregular. Como a gente viu no final da última aula em sala de aula, o empresário irregular ele sabe que está numa condição de irregular, portanto, ele não pode pedir a falência de outro devedor, ele não pode pedir recuperação judicial. É lembrar daquela máxima do direito civil: ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Ele sabe que por algum motivo está irregular. Ele pode estar faltando um livro obrigatório, ele deixou de fazer uma alteração societária, ele sabe a condição dele irregular. Então, ele pode sofrer falência, um outro credor, qualquer credor pode pedir a falência dele, mas ele não pode pedir a falência de outro devedor, ou seja, de outro empresário ou de outra sociedade empresária. Ele pode sofrer falência, mas ele não pode pedir falência e ele também não pode pedir uma vantagem da lei, que é solicitar a recuperação judicial. É só lembrar, o torpe não pode se beneficiar da própria torpeza. Lembre-se também que, além do empresário irregular, tem o empresário de fato. Qual a diferença do empresário irregular para o empresário de fato? O irregular, ele já teve o registro
e por algum motivo pontual da lei, ele está em situação irregular. O empresário, de fato, ele sequer fez registro, ele nunca passou na frente da junta comercial, mas ele pratica atos de comércio e, além disso, se organiza de acordo com a teoria da empresa. Além de praticar atos de comércio, ele se organizou de uma forma ao caracterizar ele como um empresário. Dessa forma, ele é um empresário, mas não tem registro. Ele é empresário porque ele se organiza de tal forma, como vocês aprenderam lá no direito civil, ok? O direito empresarial ele é muito fático, vai depender é a prática no dia a dia, ou seja, se ele efetivamente se organizou para ser uma empresa, ele pode sofrer falência, o de fato, mas ele não pode requerer a falência de outro empresário ou requerer a recuperação judicial. A questão da aplicação também LRE ao empresário rural se aplica se ele for cadastrado no Registro Geral das Empresas Mercantis, de acordo com o artigo 971 do Código Civil, ok? Mas importante para vocês é a questão da legitimidade, tá? Lembrando-se que sociedade simples, cooperativa, de acordo lá com o Código Civil, não se aplica a LRE. Eu vou aplicar a LRE, conforme o artigo 1º, ao empresário e às sociedades empresárias. Sociedades simples, sindicatos, cooperativas, eu não aplico a LRE por disposição de lei, porque o artigo 1º diz, de novo, enfatizando, eu aplico a LRE ao empresário e à sociedade empresária. Essa sociedade empresária de todas as formas previstas em lei. Terminando de fazer esse resumo dessa primeira parte da aula, que a gente falou que ia fazer um resumo da segunda aula em si, sobre o artigo 2º, ou seja, o artigo 2º não vai determinar quem se aplica, vai determinar quem eu não aplico a LRE. E aqui segue aquele conselho que eu falei para vocês em sala de aula. Vamos pensar em concurso público, vamos pensar em OAB. Só guardem essa primeira parte e a literalidade da lei. O que está no inciso 1º e no inciso 2º. Ou seja, eu não aplico a LRE à empresa pública, vide Caixa Econômica, Sociedade de Economia Mista, vide Banco do Brasil. Ou seja, o que vai mudar é só a natureza da Constituição da sociedade. Dessa forma, então, eu não aplico a LRE à empresa pública e muito menos à sociedade de economia mista. Também não aplico à instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, eu não aplico às seguradoras, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas a anteriores. De acordo com o inciso 2º, a essas instituições eu não aplico a LRE. O que eu vou aplicar em caso de insolvência, então? Eu vou aplicar leis próprias, leis que normalmente vão determinar a liquidação extrajudicial, que são leis muito mais duras do que a própria LRE. Então, gente, desse resumo da segunda aula, importante artigo 1º e artigo 2º. Dá uma olhada na lei, lembre-se dessa aula, não aplico a LRE à empresa pública e à sociedade de economia mista e todas aquelas elencadas no inciso 2º do artigo 2º. E do artigo 1º, eu sei que eu vou aplicar a LRE ao empresário e à sociedade empresária. A sociedade empresária em todas as formas possíveis e determinadas em lei. O que vai determinar aí é a responsabilidade patrimonial, como vocês viram lá em Direito Empresarial 1, dependendo da constituição da empresa, vai responder o patrimônio próprio ou o patrimônio da empresa por eventuais dívidas. Essa então foi a primeira parte da aula. Vamos dar prosseguimento agora, efetivamente, com a aula 3. Bom, dando início então à terceira aula, vamos conceituar e vamos começar agora a ver o primeiro instituto desse semestre, que é a falência. Lembrando que a gente primeiro vai ver a falência, depois a recuperação judicial e extrajudicial. Um conceitozinho básico para a gente já definir alguns conceitos importantes sobre esse procedimento ou essa execução coletiva. Na primeira aula a gente viu para que existe a falência, né? Desde lá do direito romano, ela objetiva trazer paz social,
ter a maior quantidade possível de credores satisfeitos. Então, a gente pode definir falência como um processo de execução coletiva. E por que eu não ajuizo execuções singulares? Justamente para trazer paz social. Uma execução coletiva garante a possibilidade de uma maior gama de credores receberem seus créditos. Por isso que ela é definida como um processo de execução coletiva que, de acordo com a 11.101, tem uma característica própria, que é o afastamento do devedor das suas atividades. Então, uma execução coletiva marcada pelo afastamento do devedor das suas atividades, ou seja, do gerenciamento da empresa, da administração da empresa. É afastado e é nomeado um administrador judicial. Pelo amor de Deus, tá, gente? Síndico, agora só em condomínio. A lei atual não fala mais na figura do síndico falimentar, como havia no decreto-lei. A denominação correta agora é administrador judicial. E qual é o objetivo da falência? E aí é a grande diferença da lei anterior, né? O processo falimentar atual, ele visa preservar, otimizar a utilização produtiva, preservar a unidade produtiva, inclusive os bens intangíveis. E eu, como eu falei em sala de aula, os bens intangíveis não caem na prova, tá? Despenca. Quais são os bens intangíveis? O conhecimento, a expertise dos funcionários da empresa e a marca. Se for uma empresa com uma marca forte, ela é importantíssima e socialmente vai ser importante até para quem vai adquirir, né? Já é uma marca consolidada no mercado, isso é importantíssimo, porque mesmo no processo alimentar que tu vai determinar a quebra da empresa, sempre que possível, a unidade ou unidades produtivas dessa empresa continuarão a empresariar sobre uma nova administração, uma nova adquirente que vai administrar, já que o afastamento do devedor vai ser determinado já no processo alimentar. Bom, o conhecimento dos empregados, dentro desse contexto dos bens intangíveis, né? A expertise, a especialidade dos funcionários é importantíssima também. Eu sempre dou o exemplo dos pilotos de avião, né? Quanto tempo você demora para formar um piloto de avião? 8, 10 anos. É um exemplo, uma mão de obra qualificadíssima e difícil você formar uma mão de obra dessa, né? E isso é importante. Imagina uma empresa aérea que venha a quebrar, uma outra vai adquirir já com a marca e já com a expertise dos empregados. Ou seja, a tripulação, o piloto e a tripulação em si, toda ela formada e já qualificada. Por isso é importantíssimo, tá? A lei falimentar vai ser balizada por dois princípios: o princípio da celeridade e o princípio da economia processual. O legislador determinou e previu, na própria 11.101, a celeridade. Ele reduziu o prazo, por isso que eu falo para vocês e sempre enfatizo, cuidado com a 11.101, porque ela é uma lei que cuida de direito material e direito processual. Os prazos são diferentes na lei, o prazo para contestar não é 15 dias, é 10 dias. Então, o que houve? Houve uma redução dos prazos. Até em razão desse contexto que recentemente o STJ entendeu que os prazos são contados na 11.101 na moda antiga, ou seja, os prazos são contados ainda em dias corridos e não em dias úteis, justamente porque o legislador determinou que a base de sustentação principiológica dessa lei é o princípio da celeridade. Outro princípio balizador da 11.101 é da economia processual, ou seja, o legislador ele buscou uma simplificação e uma racionalização do processo, determinando atos que eram morosos na legislação anterior e até a inexistência deles. Um exemplo é a participação do Ministério Público. A Lei 11.101 determina que o Ministério Público só vai se manifestar quando a lei prevê taxativamente. Ou seja, não é tudo que o Ministério Público vai ter vista do processo. Ele só vai ter quando a lei determinar que, nesse momento processual, ele precisa ter conhecimento do feito e se manifestar. Lembrando-se que, em regra, aqui na 11.101, o Ministério Público ele atua como fiscal da ordem jurídica, tá? Lembrando-se que não é mais fiscal da lei, é fiscal da ordem jurídica. Bom,
Sobre o juízo competente, importantíssimo isso também, tá? Juízo competente sempre é uma pegadinha de prova. E é lógico que na minha prova também vai ter, né? Juízo competente, você pode pensar a prima facie, que seria aquele determinado no contrato social da empresa. Ou seja, a, o juízo competente seria a matriz da empresa ou o local estipulado pelo próprio contrato social. E não é. A 11.101 ela é muito clara em determinar que o juízo competente para julgar e processar o processo falimentar será aquele onde tiver a empresa o maior fluxo negocial, onde tiver a maior quantidade de bens, de interesse e negócios daquela empresa, é que vai determinada a competência do juízo falimentar. Vamos dar um exemplo. Uma empresa que tem a sede matriz estatutária em Florianópolis, mas a maior parte dos seus negócios é feito em Joinville. Qual seria o juízo falimentar? O que é o juízo falimentar? Antes de tudo, é o juízo competente para processar e julgar o processo falimentar. Nesse meu exemplo, no estatuto a matriz é Florianópolis, mas o maior fluxo de interesses e negócios dessa empresa está em Joinville. Então, Joinville vai ser o juízo competente para processar e julgar o processo falimentar. Dessa forma, então, é, estabelecido o juízo universal falimentar, em regra, qualquer ação que envolva a massa falida será processada e julgada num único juízo. Isso é o princípio da universalidade do juízo falimentar. Por exemplo, lá, o carro pertencente à sociedade empresária, dirigida por um preposto dela, bate num terceiro. Aonde quer que seja o sinistro, a batida, essa ação vai ser processada e julgada no juízo falimentar, porque provavelmente ela vai virar um título executivo e terá que ser cobrado no juízo universal, ou seja, no juízo competente falimentar. Agora, em contrapartida, nós temos algumas exceções. No caso de terceiro que bate no carro da massa falida, agora a massa falida não é ré, ela é credora, eventual credora em razão de um acidente. Quando ela estiver nessa situação de credora, ela não é devedora, essa ação vai ser processada e julgada no juízo competente estabelecido lá em regra geral pelo CPC, ok? Assim, ações que demandem quantia líquida seriam ações que demandam quantia líquida. Um exemplo clássico é o dano moral, né? O dano material eu consigo quantificar. Muitas vezes há um pedido de dano moral em que eu inicialmente não consigo mensurar. Imagina um acidente de trânsito que envolva, além de dano material, dano moral. Envolvendo parte ilíquida, que ainda depende de liquidação, essa ação vai ser processada e julgada no juízo competente estabelecido lá pelo CPC. Tá? Não vai ter o poder de atração do juízo falimentar. Muito importante também, ações trabalhistas e execuções tributárias. São justiças especializadas. Tanto as ações trabalhistas vão ser processadas e julgadas lá na jurisdição especializada, ou seja, na Justiça do Trabalho. Depois que elas virarem título executivo, isso com o decorrer do curso a gente vai explicar melhor para vocês, elas serão aí sim cobradas no juízo falimentar. Mas lembre-se que uma ação trabalhista, os pedidos dela podem ser julgados procedentes ou improcedentes. Se for julgado procedente os pedidos e virar um título executivo, aí sim ela vai ser cobrada no juízo falimentar, mas processada e julgada na justiça lá competente, que é a Justiça do Trabalho. Mesma coisa as execuções tributárias, tá? Ser processadas e julgadas lá no juízo, na vara especializada. Virando título executivo, elas são cobradas no juízo falimentar. Depois tem algumas exceções que no decorrer do curso a gente vai ver com vocês. Também é exceção ao princípio da universalidade do juízo falimentar as ações em que são parte a União, autarquias, empresas públicas federais,
porque a justiça é especializada, a competência da Justiça Federal. Então, elas são processadas e julgadas lá na Justiça Especializada Federal, virando título executivo, aí sim serão cobradas no juízo falimentar, ok? Então, o resumo dessa aula: saber que existe o juízo universal, é um princípio do juízo universal falimentar, que vai ser estabelecido esse juízo competente, onde a empresa tem o maior fluxo negocial. Dando o mesmo exemplo, se a empresa tem a matriz em Florianópolis, mas a maior parte dos negócios é feito numa filial em Joinville, Joinville será o juízo falimentar competente. E lembrando dessas exceções, ok? Até a próxima aula, então. Obrigado. Dando prosseguimento, então, vamos falar um pouquinho sobre as partes do processo falimentar. Lembrando, sempre salientando, né, que a 11.101 cuida tanto da parte material como da parte processual. Contextualizando, a gente está vendo a falência e agora vai ver a atuação de três entes: o juiz, o representante do Ministério Público e os órgãos da falência. Preste bem atenção, tá? São a atuação de três entes, que são formados do magistrado, o juiz, o representante do Ministério Público e os órgãos da falência. Então, são três entes. Os órgãos da falência são divididos em administrador judicial, Assembleia dos Credores e Comitê de Credores. Então, são três entes: juiz, representante do MP e os órgãos da falência. Os órgãos da falência são formados de o administrador judicial, a Assembleia e o Comitê. Desses três formadores do órgão da falência, a gente vai ver daqui a pouco que um deles é facultativo. O Comitê de Credores é facultativo. Presta bem atenção porque isso não cai na prova, tá? Despenca. Então tem que saber que são três entes: o juiz, representante e os órgãos do MP e os órgãos da falência. E os órgãos da falência são constituídos do administrador judicial, da Assembleia dos Credores e o comitê, sendo o comitê um órgão facultativo. Afinal, qual é a função do juiz no processo falimentar? Ele é o grande presidente, né? Ele que preside, julga e processa o juízo falimentar. E aí a lei vai trazer em vários momentos a atuação dele. Ele que vai autorizar a venda antecipada de bens. Depois a gente vai ver o que é isso lá, quando for ver a aula sobre realização dos ativos. Ele determina o pagamento dos salários auxiliares do administrador judicial. Ele nomeia o administrador judicial, que a gente vai falar sobre ele também. Ele aprova ou não a prestação de contas do administrador judicial e demais atos previstos em lei. E o representante do Ministério Público? Aqui está entre aspas, porque é já para provocar vocês mesmos, né? Porque o CPC trouxe uma alteração. Quase insignificativa, mas é uma alteração. O MP não é mais o fiscal da lei, é o fiscal da ordem jurídica. Ou seja, ele continua sendo o fiscal da lei. Ele vai ser e atuar não como parte do processo falimentar, mas sendo fiscal da lei em regra. Ele vai ser parte, depois a gente vai ver lá no final do curso, no crime falimentar, na parte que envolver crime falimentar. E ele auxilia o processo, né? Ele protege a sociedade e representa a sociedade no processo falimentar e seus interesses. Os órgãos da falência vão ficar atinente agora uma novidade da 11.101 na época, né? Que foi a troca da nomenclatura de síndico pela nomenclatura de administrador judicial, ok? Como falei, síndico agora é só no teu prédio. No processo falimentar é administrador judicial. E quem pode ser o administrador judicial? Aí algumas inovações ocorreram na 11.101. Primeiro, isso já caiu inclusive concurso para magistratura, tá? Trocaram preferencialmente por obrigatoriamente. E é óbvio que eu vou fazer coisa parecida na prova. Ou seja, o administrador judicial preferencialmente vai ser advogado, economista, administrador de empresa ou contador ou pessoa jurídica especializada. Essa também foi uma inovação. Hoje você pode constituir uma empresa para atuar como administrador judicial, ok? Há empresas hoje no Brasil especializadas em atuar como administrador judicial, ok?
Então, é preferencialmente advogado. A pergunta que eu faço para vocês: pode ser um arquiteto? Pode. Aqui a lei fala que é preferencialmente. Ah, mas quando que o arquiteto. Bom, dependendo da expertise da empresa, o administrador judicial é muito mais pertinente que ele seja um arquiteto do que seja um advogado, dependendo, né, da atuação daquela empresa. Se for especializada, muito especializada, aquela especialização vai ser mais atinente à figura do administrador judicial. Então, cuidado, tá? Não é obrigatoriamente advogado, economista e administrador de empresa ou contador. É preferencialmente. E quem que nomeia o administrador judicial? O administrador judicial é um órgão de confiança do juízo, ou seja, é uma função, aliás, de confiança do juízo. Ele vai nomear, normalmente o juiz tem uma relação de advogados e contadores, é, pessoas que atuam ou empresas como administrador judicial, e de acordo com a natureza da sociedade empresária, ele vai nomear alguém de confiança dele, alguém já da comarca com experiência, ok? Então ele é escolhido para esse encargo e ele, inclusive, vai atuar no processo, vai se manifestar no processo se ele concorda ou não com esse encargo, ok? Afinal, qual é a grande função do administrador judicial? Bom, a principal função dele é fazer um levantamento com todo o ativo da empresa, ou seja, todo o patrimônio da empresa, e fazer uma relação de todos os credores de acordo com a sua classe de crédito. Como a gente vai ver a seguir, tá? A princípio, essa é a grande função dele. Ele é auxiliar, função de confiança do juízo, e ele pode ser substituído ou destituído. Lembrando que a destituição sempre é uma punição por uma prática de um ato incompatível com a função. E nesse caso, se ele for destituído, ele não vai poder participar de um outro processo falimentar ou de recuperação judicial por um prazo de 5 anos. Se for substituído por uma questão de foro íntimo, ou realmente, às vezes, um acordo que há, tivemos recentemente o caso da Oi, em que houve a substituição do administrador judicial sem qualquer penalidade. A penalidade vai existir se houver a destituição do administrador judicial. Algumas funções desse administrador judicial, como falei para vocês, fazer uma verificação total dos créditos, de acordo com a classe de credores. De acordo com a classe, cada um vai ser colocado num patamar de ordem de preferência, e essa ordem de preferência a gente vai ver numa aula própria. Vai ser responsável em fazer o relatório inicial, vai fazer uma prestação de contas mensais até o 10º dia de cada mês e vai fazer o relatório final. São alguns exemplos da função do administrador judicial. Ok? Comitê e os outros entes falimentares a gente vai ver na próxima aula. Saudações a todos e até a próxima aula.